Meus queridos, nós estamos na nossa jornada analisando biblicamente as marcas de uma igreja saudável. É o que nós temos buscado nas Escrituras, entender e perceber essas marcas. Já passamos por várias, 8 marcas ao todo. E 2 nos faltam. Uma nós estaremos analisando esse mês e a última nós estaremos analisando no mês de novembro. Marcas essas que nos ajudam a entender o que é de fato ser uma igreja saudável. Hoje nós vamos analisar uma dessas marcas, começar a analisar uma dessas marcas, que é a marca da disciplina. Uma marca muito importante para nós. Todos nós, sem hesitação, nós admitimos a nossa necessidade de disciplina. Todos nós precisamos. Nenhum de nós é um projeto perfeito. Eu não sou um projeto perfeito, você também não é um projeto perfeito. Nós precisamos ser inspirados, nós precisamos ser nutridos, nós precisamos ser, às vezes, curados. Podemos necessitar de correção, podemos necessitar de disciplina, podemos precisar de quebrantamento também. Todos nós precisamos. E nós precisamos admitir isso. Você não nasceu pronto. Assim como também eu não nasci pronto. Nós estamos dentro desse processo. Não importa qual seja, então, o método de cura que eu e você venhamos admitir, pelo menos a nossa necessidade de disciplina. Que você saia daqui entendendo isso e admitindo isso. Não importa se você é novo, se você já tem uma idade um pouco mais avançada, se você é um adolescente, um jovem, um pré-adolescente, se você é um adulto, se você já é um vovozinho, uma vovozinha, não importa, que a gente possa admitir que nós precisamos de disciplina. Não venha presumir que nós somos, você é tão justo como talvez se iguale até mesmo a Deus. Ou você é tão justo que Deus deveria olhar para a sua vida e, ao invés de corrigir você, de exortar você, Ele deveria bater palmas para você. Não pense que você é dessa forma. Todos nós precisamos entender que a obra de Deus ela não acabou em nós, mas Ele há de completá-la até o último dia. É o que Ele nos diz na sua palavra. Aquele que começou a boa obra, ou seja, essa obra só começou. E Deus ainda está fazendo essa obra em nós. Então, diante disso, nós vamos analisar essa marca da disciplina. Uma marca importante para a igreja. Deus está formando em nós, queridos, o caráter do seu Filho. E, às vezes, entender que há muito trabalho a ser feito. Para alcançar esse caráter dá trabalho, hein? Dá trabalho. Somos confrontados todos os dias. De várias maneiras e de várias formas. Mas eu gostaria de analisar esse tema com você. E o tema da nossa série é esse, a regra do amor. Eu gostaria de analisar esse tema com você, ácido. Tema ácido, áspero. Pode ser até que ele tenha um gostinho amargo na boca. Mas no final, quando nós compreendemos, tirando obviamente a heresia da música, tem sabor de mel. E é isso, é doce. A disciplina do nosso Deus é doce. Às vezes difícil de entender, às vezes difícil de aceitar, mas o seu final, sim, é doce como mel. E é isso que nós vamos ver, então, a título desse tema, dessa série, a regra do amor. E vamos ver durante todo esse mês de outubro, como a autoridade e disciplina de Deus trabalham, atuam juntos, estão ligadas ao amor do nosso Deus. Fazem parte dessa base do amor de Deus. A regra
de Deus para a sua disciplina, para a sua autoridade, para a sua justiça, para conosco, para com a sua igreja, santificando a sua igreja. É a regra do amor. E é isso que nós vamos perceber, então, durante toda a nossa série. Então, vamos para o nosso texto. Nosso texto base desta noite são 2 versículos que estão no capítulo 4 da primeira carta de João, verso 7 e verso de número 8. 1 João 4, 7 e 8. Você poderia se colocar de pé, uma vez que você vai passar uma boa parte de tempo sentado. Coloque-se de pé agora para dar uma circulada de sangue. E depois você pode assentar aí novamente. 1 João 4, verso 7 e verso de número 8. Às vezes, sentado, o sangue circula melhor, né, Toninho? É verdade. 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. Vamos todos juntos? Vamos lá? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos mais uma vez? Juntos, vamos lá? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém. Pode se assentar. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, Deus santo e bendito, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. E a palavra do Senhor, que foi lida nesse momento, vai ser, ó Deus, ó Pai, exposta e aplicada aos nossos corações. E que o Espírito Santo do Senhor fale através dela. E venha nos mostrar-nos, ó Pai, o quão grandioso, maravilhoso, profundo é o amor do Senhor, ó Deus, por nós. E se revela a nós, mediante a Tua palavra. Ó Deus, abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, para que possamos receber do Senhor a porção que o Senhor tem para nós essa noite. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Então o tema de hoje é quando Deus é amor. Quando Deus é amor. Existe uma música de um cantor de pop rock que diz o seguinte no refrão dessa música: We got let rule. E traduzindo para o nosso português é: temos que deixar o amor governar. Quem cantou isso foi o cantor de pop rock Lenny Kravitz. Ele cantou esta canção já um tanto quanto antiga. E ele fala então nessa canção de que o amor ele precisa ditar as regras. É o amor que precisa coordenar todas as coisas. A Bíblia, as Escrituras, no trecho que eu e você acabamos de ler nesse momento, ela afirma: Deus é amor. Isso quer dizer que Deus é amor como oceanos são molhados. Isso quer dizer que Deus é amor como o sol é quente. Deus é amor. É uma afirmação natural para todos nós. É essência de Deus. É definidor daquilo que é o nosso Deus. Isso quer dizer que Deus, em sua santidade, Ele é amoroso. Isso quer dizer que na sua bondade, Deus é amoroso. Isso quer dizer que nos seus julgamentos, Deus é amoroso. Deus é amor. É uma definição. É uma definição de quem é o nosso Deus. É uma definição da natureza do nosso Deus. Como eu disse, assim como o oceano é molhado, Deus é amor. Define o nosso Deus. Define quem é Ele. Aquele que planejou, queridos, cometas e uvas, coisas complexas e coisas simples.
esse que sustenta as nossas almas, esse que sustenta os nossos corpos, esse que conhece cada um dos nossos dias, mesmo eles ainda não tendo acontecido, Ele é amor. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós estamos aqui diante dele. Ele é amor. Mas nós precisamos de ter um pouquinho de calma nessa definição. E eu gostaria de, mais uma vez, olhar para o texto e analisar um pouquinho esse texto. Ver o que ele traz para nós de entendimento. E depois disso, trazer aplicações para as nossas vidas. Deus é amor? Sim, é verdade. Mas vamos entender o que o nosso texto diz, então, a respeito disso. O nosso texto, essa carta, ela está saturada de dois temas muito importantes. A teologia que João traz aqui para nós, nessa sua primeira carta, está saturada de fé e de amor. E é tão importante esses dois temas aqui dentro da nossa carta, que João transita de um tema para o outro, de fé e para amor, várias vezes durante toda a carta, durante toda a sua primeira carta. Então perceba, dois temas importantes, fé e amor, que vão sendo aí intercalados ao decorrer em que ele escreve o texto que nós acabamos de ler, um trechinho, pelo menos, dele. Esses dois versículos, e os dois versículos seguintes aqui do nosso texto, o verso 9 e o verso de número 10, eles estão entre as passagens mais preciosas de toda essa carta. Alguns vão dizer até mesmo que esses dois versos, o verso 7 e o verso 8, é o coração de toda a primeira carta de João. É o coração dela. Eles falam do amor que vem de Deus e descrevem o crente como aquele que ama e conhece a Deus. E ele vai descrever também o descrente pelo contrário. Ele não ama porque ele não conhece a Deus. João é muito claro. O crente, ele ama a Deus. E ele ama porque ele conhece a Deus. O não crente, por não conhecer a Deus, ele não ama. É isso que ele nos diz aqui de forma muito clara dentro desse texto. Perceba como ele começa. Verso 7. Ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Esta primeira frase já é muito poderosa e diz muitas coisas para nós. João não está discutindo aqui afeição. Ele não está discutindo aqui, por exemplo, a afeição que um familiar tem para o outro. Ele não está discutindo aqui a afeição de que um amigo tem para outro. Não, ele não está discutindo esse tipo de amor aqui. Ele diz que Deus inicia o amor, derrama-o sobre o seu povo e espera que este povo, em troca, mostre o mesmo amor entre si. É isso que João está dizendo. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor, ele procede, ele é derramado por Deus. Então, uma vez que Deus inicia o amor, uma vez que Deus derrama desse amor, espera-se que o crente, então, também ame. É isso que João diz. Espera-se. Não é uma afeição, mas sim uma prontificação, mas sim uma atitude pronta, imediata desse crente. Ele precisa amar, porque Deus derramou desse amor. Então ele continua: todo aquele que ama é nascido de Deus, e esse conhece a Deus. Ele continua dizendo ainda no verso de número 7. O que João diz aqui é que o amor, ele é uma regra para o crente, não é uma opção. Porque aquele que é nascido de Deus, ele conhece a Deus. Então, automaticamente, é uma regra para ele que ele venha amar. Não é uma alternativa. É uma regra para o crente. Todo aquele que ama, ele nasceu de Deus. A pessoa que é nascida de Deus, conforme João vai dizer no capítulo 2, verso 29, conforme ele diz também no capítulo 3, verso 9, conforme ele diz também no capítulo 5, verso 1,
Toda pessoa nascida de Deus é como se fosse uma janela por meio da qual o amor de Deus brilha por meio dessa pessoa, brilha para o mundo através dessa pessoa. O crente, ele então expressa o amor pelo próximo. O crente, então, ele expressa esse amor que vem de Deus, que foi derramado de Deus ao próximo. Aquilo que ele próprio deseja que façam com ele, então ele vai fazer também com o outro. É isso que Jesus diz. Ame o seu próximo como a ti mesmo. João está, na verdade, repetindo palavras de Jesus aqui nesse momento. Todo que ama nasceu de Deus, conhece a Deus. E ele diz, o contrário também é verdadeiro. Aquele que não ama, não conhece a Deus. João compara o crente com o descrente. E observa que quando o amor não está presente, é porque não existe conhecimento de Deus. Não tem amor, é porque não há conhecimento de Deus. Porque quem ama conhece a Deus. Se não ama, não o conhece. É isso que ele diz. A pessoa que não se comunica com Deus por meio de oração, a pessoa que não se comunica com Deus por meio da palavra, a pessoa que não se comunica com Deus não pode ser um instrumento por meio do qual Deus demonstra o seu amor divino. Não pode ser, porque ela precisa conhecer a Deus. Não sou eu quem estou dizendo isso, é a Bíblia quem está dizendo isso. Quem não ama não conhece a Deus. Não tem conhecimento dele. João Calvino diz algo interessante, comentando esse texto. Ele vai dizer algo muito interessante ali. Não há conhecimento de Deus onde não há amor. É o que João Calvino diz. Não há. Se não tem amor, não tem conhecimento de Deus. E se não tem conhecimento de Deus, não tem amor. E João então encerra com a afirmativa. Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Enfim, a afirmativa, fundamental para todos nós. Deus é amor. As crianças aprendem isso. As crianças aprendem essas verdades em casa, aprendem essas verdades na escola bíblica dominical. Nós, adultos, guardamos com carinho essas 3 palavras. Pois nessas 3 palavras simples e diretas, João declara uma das características de Deus, que é o amor. Queridos, isso não significa apenas que Deus ama a sua criação. Não. Dizer que Deus é amor porque se Deus ama a sua criação, é reduzir o amor de Deus. É reduzir esse entendimento de que Deus é amor. O que ele diz aqui, que esse Deus que é amor, significa que o mais profundo do ser desse Deus é amor. Se fosse possível esquadrinhar totalmente o ser de Deus, no cerne do ser, no centro, no coração do ser de Deus, está o amor. É isso que João está dizendo aqui. É interessante que, comentando também esse texto, um outro teólogo também importante, de muitos anos atrás, Agostinho de Hipona, ele diz algo muito interessante sobre o que nós acabamos de ler aqui, sobre esta afirmativa, Deus é amor. Perceba o que Agostinho disse: se nada fosse dito em louvor ao amor, ao longo das páginas dessa epístola, dessa carta, se mais nada houvesse nas páginas das Escrituras, e somente esta única coisa nos fosse dita pela voz do Espírito de Deus, pois Deus é amor, Agostinho diz, não precisaríamos de mais nada. Porque aqui já é suficiente para nós entendermos quem é o nosso Deus. Deus é amor. No centro do seu ser, no cerne do seu ser, Deus é amor. Queridos, quando o nosso Deus nos demonstra e mostra para mim e para você que Ele é amor, fica-nos então
necessário algumas atitudes muito importantes. Nós precisamos entender que temos que amar. É o que nós acabamos de ouvir e perceber aqui. É uma regra, não uma opção. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender também que se amamos, precisamos conhecê-lo. Precisamos entender isso. Eu gostaria de também trazer para nós duas aplicações muito importantes sobre o que nós acabamos de perceber dentro desse texto. Quando Deus é amor. Quando Deus é amor, nós precisamos trazer e repensar algumas questões nas nossas vidas. Então, uma das primeiras coisas que eu e você precisamos repensar são as definições de amor que nós temos. Porque, por muitas vezes, as nossas definições de amor são equivocadas. E muito equivocadas. Se Deus é amor e nós cremos nisso, e Ele é amor, como a palavra nos diz, precisamos repensar o que eu e você entendemos por amor. Porque quando a Bíblia afirma que Deus é amor, ela não está dizendo que há algo chamado amor e que Deus está à altura desse algo. Não, ela não está querendo dizer isso. Ela não está querendo dizer que há no universo algo independente de Deus que chame amor. A Bíblia não está dizendo isso. Que o amor está fora de Deus, é elevado, e Deus se iguala a isso, não. Ela não diz isso. Como o escritor Jonathan Leeman diz, Deus em si mesmo provê a definição de amor. É isso que o texto nos mostra. O nosso Deus, nele mesmo, provê para a sua igreja qual é a definição de amor. Ele quem está provendo e revelando a nós o que é o amor. Isso quer dizer que os editores do dicionário Aurélio ou do Michaelis e outros dicionários, eles deveriam observar a Deus e com base na observação de Deus, eles deveriam sentar e definir o que é amor. É isso que nós precisamos entender. Não definimos o amor com base em dicionários, mas não, é quem escreveu precisam olhar para Deus, observar a Deus e ao observar, definir o que é amor. Porque Ele é o amor. Qualquer coisa chamada de amor que não tem fonte em Deus, segundo o que nós acabamos de perceber, não é amor. Não é. Se há algo no seu coração, no meu coração, que você entende por amor, e isso está desconectado de Deus, querido, sinto dizer, não é amor. Porque o amor é definido por quem é o nosso Deus. É Ele quem define o que é amor. E como eu disse lá no início, toda a autoridade de Deus, toda a bondade de Deus, toda a santidade de Deus, a disciplina de Deus são amorosas. Tudo em Deus é proveniente do seu amor. Tudo em Deus parte de uma regra, e essa regra é o seu amor. Agora, o problema da nossa sociedade, o meu problema, o nosso problema, é que nós invertemos. E como a gente gosta de inverter as coisas. A Bíblia diz, Deus é amor, e o que nós dizemos? O amor é Deus. Nós invertemos. E essa simples inversão parece que não é assim tão grande coisa, mas é. E traz danos terríveis para nós, quando nós invertemos. Quando nós dizemos que o amor é Deus, ao invés de irmos ao Criador do universo, a gente diz, olha, diga aí o que você pensa, o que você é, o que você define o amor. O amor é definido pelo que nós somos, pelo que nós dizemos. Deixamos de ir ao Criador e passamos aí à criatura. Começamos com nossas opiniões, as nossas opiniões sobre o amor. O problema é que essas opiniões depois vão se tornar os nossos deuses. E nós fazemos dos nossos amores
dos nossos deuses. Esse é o problema quando a gente inverte. E a gente diz que o amor é Deus. Esse é o grande problema. Ele se torna o nosso ídolo. Os nossos amores se tornam os nossos ídolos. Esse ídolo agora tem uma roupa elegante e atraente, que é chamada de amor. Ele se torna o supremo justificador de tudo. Eu fiz isso porque eu amo. Eu sou assim porque eu amo. Ou eu deixei de corrigir porque eu amo. Eu deixei de disciplinar porque eu amo. Vivamos então desse amor. Nós usamos ele como justificativa. O amor se tornou, ou esse amor ídolo, se tornou as nossas justificativas. Se tornou um muro onde nós nos escondemos. E ele se passa por justificador até mesmo dos nossos atos imorais. Até mesmo a nossa imoralidade. Somos assim porque eu amo assim. Eu amo diferente. Então nada tem a ver. Justifica até a nossa imoralidade. Então qualquer tentativa de correção de rota, qualquer tentativa de disciplina, qualquer tentativa de estabelecer agora um recomeço, ganha também uma outra roupa, não atraente, chamada de ódio. Você está agindo por ódio. Você está sendo odioso para comigo. Por que tanto ódio no seu coração? Você não ama? O amor se tornou Deus nos nossos corações. O amor se tornou um ídolo, porque nós invertemos o processo. O amor é Deus, e não Deus é amor. Porém, quando nós nos chocamos com o verdadeiro amor que vem de Deus, nós percebemos que nesse amor há uma moral. Nós percebemos que nesse amor há uma justiça. Nós percebemos que nesse amor há uma autoridade. Nós percebemos que nesse amor não há permissão de concorrências. Não há permissão. Quando nós nos chocamos com o amor de Deus. Porque esse amor corrige. Esse amor corrige as rotas. Esse amor, ele tem autoridade sobre nós. Esse amor é justo. Esse amor é santo, esse amor é bondoso também, obviamente. E queridos, Deus colocou no mundo um bastião para propagar, ensinar, manter esse seu verdadeiro amor. E o nome desse bastião colocado nesse mundo é a bela e divinamente encantadora, às vezes complicada, igreja local. Por ela Deus demonstra o seu amor. Por ela Deus ensina o seu amor. Por isso, quando nós começamos a entender esse amor de Deus, que sim é bondoso, sim justifica, sim é supremo, sim tem autoridade e disciplina, nós percebemos que isso precisa ser uma marca fundamental da igreja dele, porque ela foi instituída com esse propósito, de propagar esse amor. É o que o texto acabou de nos ensinar aqui agora. Se conhecemos a Deus, precisamos amar. E o amor não fundamentado em nós, mas porque Deus é amor. Porque é Ele quem diz o que é amor. O mundo acha que entende o que é amor. E é verdade que a graça comum de Deus, e isso revela o quão Deus é gracioso para com todos nós, inclusive até mesmo derramando facetas da sua graça, até mesmo nos ímpios. É claro que o mundo entende, em alguns momentos, em algumas facetas, o que é o amor. Quando nós percebemos, por exemplo, o amor de uma mulher pelo seu marido.
quando nós percebemos o amor de pais pelos seus filhos. Nós percebemos que o mundo compreende um pouco do que é esse amor. Porém, nós precisamos perceber que este amor enxergado pelos olhos do mundo, mesmo sendo belo, como nós achamos que é belo, quem não diz que é belo um amor entre marido e mulher? É algo maravilhoso, é lindo. Quem não diz que é belo o amor de um pai pelos seus filhos? É lindo, é maravilhoso. Mas não podemos nos esquecer que esse mundo, ao contemplar isso, ele contempla esse amor em sua forma caída ainda, em sua forma corrompida pelo pecado, em sua forma degenerada pelo pecado. Mas a igreja local, e a esta igreja local, Deus expõe a perfeição do seu amor. A igreja local, Deus expõe, através da sua palavra, a perfeição da sua autoridade. Então, nós temos esse conhecimento. Então, é regra para nós. É regra para nós repensar o que nós entendemos por amor. É regra para mim e para você, queridos. Nós precisamos repensar isso. Aprendemos sobre ele, experimentamos e devemos praticá-lo todos os dias. Deus deu à igreja a autoridade para fazer a sua obra de amor. E isso de várias formas. De várias formas. E dentre elas está incluso limites, correções. São formas de Deus demonstrar o seu cuidado amoroso para com os seus filhos. Porque Ele é amor. Não estou dizendo que não há abusos por parte da igreja. É conhecido que há abuso, sim. Mas não podemos, queridos, julgar o dom pelos seus abusos. Nós não podemos. Mas o que nós precisamos fazer é usar deste dom para condenar abusos. Nós precisamos fazer isso. Precisamos entender isso. Repense as suas definições de amor. Repense o que você entende por amor. E a segunda coisa, precisamos repensar o meu amor por Deus e o amor de Deus por mim. Nós precisamos repensar isso. Em Deus nós veremos o amor se juntando à autoridade. Em Deus nós veremos o amor se juntando a um compromisso obrigatório. Sim, por mais estranho que pareça, mas é o que a Bíblia nos diz. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. É um compromisso em que eu e você temos a obrigação de cumprir. Nós precisamos fazer isso. Porque é o nosso Deus quem está dizendo. Então, em Deus nós vemos todas essas coisas se colidindo e se juntando de uma forma bela e harmoniosa. Autoridade e amor. Amor e compromisso. E isso se choca, obviamente, com algumas intuições que você tem sobre amor e sobre o amor de Deus e sobre o seu amor para com Deus. Mas eu gostaria de refrescar um pouco a sua memória e ler aqui com você alguns textos bíblicos. E se você puder, eu gostaria que você se atentasse a esses textos bíblicos. Diz assim, 1 João, capítulo 5, verso 3. Você pode aí avançar uma folha na sua Bíblia que você vai encontrar esse verso. 1 João, capítulo 5, verso de número 3. A palavra de Deus nos diz o seguinte: porque este é o amor de Deus. O que é? Juntos, vamos lá? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Este é o amor de Deus. Que você guarde os seus mandamentos. E os mandamentos dele não são penosos. Agora vamos para João, o Evangelho de João. Continuamos em João agora, um outro livro que ele escreveu. Evangelho de João, capítulo de número 14, verso 21. Veja o que diz. Se você puder folhear a sua Bíblia até lá, ou então, o Lucas já colocou para nós. Está bem rápido. João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos
e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, a minha vontade, a minha lei, a minha autoridade, esse que guarda, esse é o que me ama. Mais uma vez eu digo, não são minhas palavras, são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 versículos depois, 23 do capítulo 14, veja o que João diz. Ele diz o seguinte, verso 23, do mesmo capítulo, capítulo de número 14, ele diz o seguinte: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará o quê? A minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, diz Jesus, guardará a minha palavra. Capítulo 15 agora, avance aí algumas páginas na sua Bíblia. Capítulo 15, verso 10, do Evangelho de João ainda. Jesus diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Precisamos redefinir o nosso amor por Deus. Precisamos redefinir. Amamos a Deus quando nós guardamos a palavra do nosso Deus. Amamos a Cristo quando nós guardamos a sua lei, os seus mandamentos, a sua palavra, os seus ensinamentos. Quando nós observamos. Nós não rejeitamos a lei, mas cumprimos agora porque amamos a Jesus. A regra é o amor. Porque nós amamos, nós buscamos ser santos. Porque nós amamos o nosso Deus, nós buscamos observar a sua vontade todos os dias. Deus é amor, queridos, não esqueça disso. E esse Deus é também rei. E dentro desse reino há leis, autoridade, justiça, santidade. Mandamentos que têm como base a afirmativa inicial: Deus é amor. Nós precisamos urgentemente repensar as nossas definições de amor. Nós precisamos urgentemente repensar o nosso amor por Deus e o entendimento do amor de Deus por nós. Nós precisamos repensar isso. Nós precisamos urgentemente tirar esse amor que pode ter se tornado ídolo no seu coração. Porque ele é um amor segundo as suas definições, não segundo a definição do eterno, que na verdade é ele mesmo. Possamos repensar nisso, queridos. Que durante esse mês, que durante essa série, o Espírito Santo de Deus, em graça e em amor, nos conduza a entendermos essa verdade. Que nos conduza a percebermos essa amorosa, graciosa autoridade, justiça, santidade, disciplina de Deus derramada por nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. E que o amor, o verdadeiro amor, governe sempre, todos os dias. Governe essa igreja, governe a sua vida, a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento? Convido o Ministério de Música aqui à frente.